Olá, meu nome é Beatriz Coelho, sou Account Executive aqui na Factorial e hoje vou-vos mostrar como é que podem planear e atribuir os vossos turnos dentro da vossa empresa. Então, aqui eu tenho o dashboard principal da Factorial, na nossa funcionalidade de turnos, e consigo logo ver todos os meus colaboradores que estão atribuídos a esta funcionalidade e a esta política de planeamento de tempo. Isto é interessante porque conseguimos logo comparar, portanto, mesmo nesta visão semanal, as horas que eu tenho planeadas para esta semana e as horas de contrato. Portanto, consigo ver que tenho 16 horas, comparativas com as 40 que estão no contrato, ainda posso atribuir mais turnos a esta pessoa. Posso-me filtrar este dashboard por equipa, por local de trabalho, por área de trabalho, por entidade legal, etc., para conseguir ter uma visão mais eficiente daquilo que quero, daqueles turnos que quero atribuir. E depois, então, consigo ter, para além desta visão semanal, uma visão de 4 semanas, porque às vezes é mais interessante ter este panorama geral, mensal ou até diária. Na diária, consigo ver, por exemplo, que neste caso, neste dia, 22 de maio, das 5 às 6 não há nenhum turno atribuído. Porquê que será? Porque é porque o restaurante está fechado? É porque eu me esqueci de atribuir turnos? É porque alguém foi de férias, etc.? Então já consigo fazer essa gestão. Agora vamos imaginar como é que podemos atribuir estes turnos. Temos 3 formas dentro da Factorial. A primeira é através de turnos que eu já guardei. Ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, tenho flexibilidade total para criar os vossos próprios turnos e com cores para que seja também ainda mais fácil reconhecê-los. Vou escolher os dias, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, folga, sábado, domingo, vai trabalhar também. E qual é o período, portanto, neste caso de 22 a 28, mas poder prolongar e ia-se repetir para as próximas semanas. E vou definir, por exemplo, que a minha colaboradora Ruth vai fazer este turno e vou atribuí-lo. E já consigo ver que está aqui atribuído, não está publicado, está em rascunho, quando publicar ficará então com as cores. Isto é uma das formas de usar a Factorial, posso atribuir os dias de descanso, naqueles em que ela então de facto não está a trabalhar, e pronto. Agora o que é que temos outra forma de atribuir os turnos? É através de modelos de turnos. Como é que funcionam? Um modelo de turno é quando eu tenho um padrão, por exemplo, numa semana faço o turno da manhã, na semana a seguir faço o turno da tarde, na semana a seguir faço o turno da noite, e eles vão se repetindo. Então eu posso vir aqui e definir os meus modelos de turnos. Neste caso, este é um dos meus modelos, com várias semanas, posso atribuir ainda mais semanas ao meu modelo, e quando eu os crio, eu posso definir então as horas de cada dia que ele vai fazer. Isto é uma parte da organização e planeamento, mas que depois vai repetir e, portanto, vai tornar tudo mais automático. Quando eu vou então ao meu dashboard, não é? Eu consigo vir aqui atrás e então escolher os meus colaboradores que eu quero, poder escolher aqui como poder escolher ao atribuir os turnos, e vou aos meus modelos e consigo definir então qual é que é o modelo que eu vou fazer, o modelo 1 de 4 semanas, qual é a primeira semana que vai começar, e depois, então, mais uma vez, as datas em que os vai realizar. Portanto, neste caso, por exemplo, ia fazer do dia 1 ao dia 16. E vamos escolher mais uma vez o meu local de trabalho, Bar After Club, vamos escolher que é o primeiro andar e atribuo-os. Se eu andar então aqui para outras semanas, eu já vou conseguir ver esta atribuição de turnos e podia então publicá-los. Agora vamos imaginar que eu atribuí turnos e há um colaborador para 3 meses e há um colaborador que vai estar de férias, ou então que pediu uma baixa e que foi aprovada. Vamos ter um conflito. Como é que podemos ver este conflito? Então, se eu for aqui, vamos imaginar que dentro deste dia de descanso, eu ia ter um turno, que ia ser o meu turno da manhã. Se eu atribuir um turno num dia de descanso, ou então, por exemplo, numas férias ou numa baixa médica, eu vou conseguir logo ver que há um conflito e naquela semana não me vai permitir publicar os turnos. Eu tenho que os reorganizar. Eu posso filtrar por conflitos, vamos imaginar que somos uma empresa grande e que temos vários conflitos, ou que podem ocorrer vários conflitos, e neste caso então eu venho aqui, posso eliminar este turno, e posso adicionar esta hora extra a outro colaborador. Por exemplo, eu venho a este colaborador e este colaborador é que vai fazer um turno personalizado. Esta é a terceira forma de fazer turnos com a Factorial. Então eu venho aos turnos personalizados, defino, por exemplo, vai ter que cobrir por um colaborador e não é um turno padrão que eu já defini porque vai só substituir por 3 horas que o colaborador tem que ir ao médico. Então defino que é um turno extra e vou escolher mais uma vez o local de trabalho, a área de trabalho e até posso justificar o motivo de estar a atribuir este turno extra, atribuo e depois então consigo publicar os meus turnos, neste caso não, porque está a coincidir com uma hora extra, portanto, mais um conflito, mas podia então publicar os meus turnos se assim, portanto, se não se estivessem a sobrepor das 10 à 1 e do meio-dia à 1. Outra visão que nós temos e que também é essencial para o planeamento de turnos é a visão semanal, mas vista por área. Como é que isto funciona? Eu, em vez de ter os meus colaboradores à minha esquerda, vou ter todas as minhas áreas de trabalho. Isto é importante porque eu assim consigo ver, por exemplo, no Bar After Club, no First Floor, eu tenho 2 turnos cobertos da tarde e 2 turnos cobertos da noite. Se calhar é porque não está aberto de manhã, mas se estiver aberto de manhã eu vou conseguir logo reconhecer que não estão a ser atribuídos turnos como deveriam ser. Consigo também ver, por exemplo, as ausências e os dias de descanso para esta semana de uma forma super intuitiva e, portanto, é assim que nós conseguimos planear, organizar e então notificar os nossos colaboradores daquilo que eles vão ter que fazer para aquela semana, para aquele mês, para aquele dia. Obrigada, espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contacto connosco, tem um link lá em baixo e venham ver uma demonstração do nosso software, pode ser super interessante.